Agora, quanto à questão no Mission Planner de fazer o planejamento da missão, como o próprio nome do software indica, é aqui no segundo ícone, plano de voo. No segundo ícone, chamado plano de voo, devemos definir um ponto home no mapa. Se ele já não estiver definido, podemos arrastar o ícone para onde a gente quer, ou podemos clicar no mapa e definir ajustar home aqui, em qualquer lugar do mapa que desejarmos. E agora, devemos estabelecer a área, ou definir a área, em que será realizado o voo. Como é feito isso? Primeiro criamos uma poligonal que determina a área de voo. Então, eu escolho um vértice, cantinho da área, clico com o botão direito do mouse. Embaixo dessa linha, o primeiro item do menu aqui, desenhar polígono. Vou no primeiro item da segunda janela também, do submenu. Adicione ponto no polígono. Clico em OK e surge um ponto. Se eu clicar com o botão normal do mouse de novo, vão aparecer outros balões vermelhos e assim eu vou determinando a poligonal de voo. Posso puxar e arrastar. Como bem desejar. Uma vez definida a poligonal de voo, que é um mero exemplo, aqui, uma vez definida essa poligonal de voo, eu deixo o sistema, o software, automatizar esse planejamento. De que maneira? Clico com o botão direito de novo, aparece o menu, vou lá embaixo em Auto Waypoint e clico em Survey Grid. Um detalhe, eu posso carregar um arquivo KML para definir essa poligonal antes. De que maneira? Vou em Map Tool e aqui em KML Overlay. Ele vai carregar então o arquivo referente à área que eu quero sobrevoar. Certo? Voltando aqui ao Auto Waypoint, vou aqui em Survey Grid, o primeiro Survey Grid, e clico. Aparece uma outra janela, onde o software já me mostra a área que o algoritmo calculou de acordo com as especificações da minha câmera e altitude de voo. Então, por exemplo, a câmera. Aqui eu coloquei a câmera da Aero Robot. Pode ser uma das muitas que aparecem aqui. Ou você pode escolher na terceira aba a câmera com as características que desejar e salvar com o nome que você quiser. Perceba que a lente que está aqui é de 25 mm. A câmera Aero Robot é uma da série ILCE da Sony Alpha, 24 megapixels. Para ter acesso a essa configuração de câmera na terceira aba, eu devo escolher aqui essa Advanced Options. Essa opção aqui, Footprints, é para me mostrar as fotos ou a área que as fotos cobrirão, como pode ver na tela, no quadro aqui. Mas eu não vou escolher essa opção agora, porque me deixa o sistema mais lento. Então as linhas estão definidas. Já escolhi a câmera. Vou escolher a altitude de voo.
120, que é altitude regulamentada. O outro item, ângulo, eu aumento para um lado ou para o outro conforme a direção do vento. Sim, porque a direção do vento influencia totalmente no voo. Então, de que maneira eu devo escolher a direção das linhas? Da seguinte forma: as linhas que estão aqui, por exemplo, de leste a oeste, elas têm que estar transversais ao vento. Ou seja, o vento aqui teria que estar vindo do norte ou do sul, para que a asa do avião esteja apontando contra o vento e não o seu nariz. Dessa maneira, a aeronave vai sobrevoar de uma forma bem linear, estável, e vai conseguir tirar fotos de alta qualidade. Se, neste caso, o vento viesse de leste, por exemplo, as linhas não estivessem transversais ao vento, mas sim na direção do vento, se isso acontecesse, a aeronave ia surfar no vento, levantando e baixando o nariz, de tal modo que as fotos poderiam sair panorâmicas ou distorcidas, com má qualidade. Para isso não acontecer, eu devo determinar a direção do voo sempre transversal ao vento. Uma vez definido o ângulo, tem a outra caixinha aqui que diz Câmera Top Facing Forward. Sim, clicar sempre nessa caixinha, porque é a posição da câmera na aeronave. Flying Speed, em km por hora, talvez no seu Mission Planner esteja metros por segundo. No caso da aeronave VTOL, podemos colocar 80 km por hora. Se for metros por segundo, podemos colocar 22 ou 23 metros por segundo. A outra opção, use velocidade para esta missão, a gente deixa desmarcado, porque se marcarmos ela, vai criar no plano de voo um comando para que a aeronave siga sempre ou mantenha sempre uma velocidade de acordo com o que a gente definiu. E nós preferimos deixar a aeronave, o sistema inteligente da aeronave, de piloto automático, determinar a velocidade conforme a necessidade. Isso economiza a bateria e a performance da aeronave será melhor. Outro item, adicione take-off and land waypoints, é bom manter clicado, porque dessa forma poupará trabalho. Na planilha aparecerá o ponto de um comando de decolagem e um comando de pouso. Use RTL? Não. Se eu clicasse nessa caixinha, a aeronave não ia pousar ao voltar, ia ficar circulando sobre nossas cabeças, aguardando um comando manual. Mas nós desejamos que seja automatizado, ou seja, que ela retorne e pouse. Então, essa caixinha fica desmarcada. Continuando, split in segments. É para quem quer dividir o plano de voo em vários. Nós não utilizamos essa função. Para a nossa atividade de aerofotogrametria e da forma como a aeronave funciona, ela não é interessante. Então, deixa aqui apenas um. Depois temos aqui em display, que é meramente informativo. Então eu posso apagar, por exemplo, essas informações que estão na tela. Se de alguma forma não é interessante para mim que mostre, né? Eu posso escolher para mostrar os waypoints que definem a área, a linha da poligonal, as linhas de voo, os pontos onde a aeronave vai tirar fotos, os footprints,
como falamos antes, é a área que cada foto vai cobrir. Como pode ver. E de acordo com a sobreposição, mostra uma cor diferente. Como podemos ver aqui, a sobreposição em quantidade de fotos. Vou tirar o footprints para ficar mais rápido e passamos para a segunda aba. A segunda aba, Grid Options, nos dá a opção de alterar a distância entre linhas, o que não recomendo porque é calculado pelo algoritmo para gerar um produto final perfeito, a ortofoto. Em seguida vemos Overshot e Lead-In, que segundo a sua versão do Mission Planner pode mostrar alguma diferença na forma como é apresentado aqui nesse quadro, visualmente falando, mas a função é sempre a mesma e costuma-se usar de 30 a 50. Nós colocamos 30. O que é isso? É a distância em que a aeronave voará além da poligonal, para fazer a manobra de retorno e entrar de novo na linha. Então, se eu aumentar isto, vocês vão ver aumento no tamanho da linha aqui. Ela vai invadir a estrada do mapa. Viram? Viu que interessante? Invadiu a estrada. Foi além do ponto onde termina a linha da poligonal. Foi além, manobrou, retornou, se posicionou e entrou na área de trabalho tirando fotos de boa qualidade. Se não colocarmos esta distância adicional, corre o risco dessa manobra ser realizada dentro da área de voo e, portanto, as fotos podem não sair tão boas. Ou então apresentar algumas fotos panorâmicas na curva ou na reentrada, o que não é desejável. Um outro ponto interessante que vale a pena considerar agora é a direção das linhas. A direção das linhas e a alternância das linhas. Aqui está em Plane Options, lá embaixo, linhas alternadas. Aqui está em 4. Então, aqui neste voo está determinado que ele vai fazer uma linha, pular 4 e fazer a outra. Por quê? Isso acontece ou é desejável quando a distância entre uma linha e outra é menor que a distância necessária para fazer a manobra de retorno. Como pode ver aqui embaixo no rodapé. Distância entre linhas, 22 metros. Turn diameter, ou seja, necessidade de diâmetro para fazer a curva, 144 metros. Então, é necessário pular 4 linhas para que dê uma distância semelhante a esta que aparece aqui, de 144 metros, ou próximo dela, de modo que a aeronave vem até o final da linha, faz a curva
e precisa de 144 metros para retornar e entrar na outra linha. Se eu não colocasse alternate lanes aqui, linhas alternadas, colocasse ele para sair de uma linha e já entrar na outra, ia acontecer isto, olha. A aeronave ia sair da linha, ia tentar fazer a curva, mas ia ocupar os 144 metros, ia ter que gastar bateria voltando, retornando até o ponto da segunda linha, gastando bateria, tempo e entrando atrasado na poligonal. Talvez perdendo fotos no início aqui da linha de trabalho. E então ia seguir a linha. Como isso não é desejável, porque é contraprodutivo, a gente coloca aqui linhas alternadas que sejam suficientes para que essa distância turn diameter seja alcançada, ou algo próximo dela. Voltando à parte de cima do quadro, overshot leading 30 a 50 metros. A outra opção é start from, ou seja, começar de. De onde? Aqui, no caso, está top left, ou seja, em cima à esquerda. Qual a diferença entre as opções? Cima à esquerda, cima à direita, baixo à esquerda, baixo à direita, um ponto determinado ou ponto home. Isso aqui é muito importante para que quando a aeronave sai de uma linha e vai para outra, ela enfrente o vento. Então a aeronave sai dessa linha, no caso dessa daqui, ela tem que virar, o vento teria que estar aqui em direção norte para o sul, de norte a sul. Ou seja, eles têm que estar vindo de cima do mapa aqui, que é o norte, em direção ao sul, que é embaixo. Então, nesta direção do vento, eu tenho que fazer a curva da seguinte forma. A aeronave tem que sair da linha, enfrentar com o nariz o vento, seguir contra o vento para entrar na próxima linha. Se eu fizesse ao contrário, se eu fizesse saindo da linha, ou seja, começando de cima do plano de voo, saindo da linha, indo a favor do vento, a cauda da aeronave voltada para a direção em que o vento vem, e aí a aeronave entrasse na linha a favor do vento e não contra o vento, o que ia acontecer? O vento ia me arrastar a aeronave para longe e ela ia ter que gastar bateria, tempo, esforço para retornar, e assim mesmo poderia começar atrasada a linha e perder fotos no início. Vejam como é importante. Então, frisando que quando ele sai de uma linha, ele tem que ir contra o vento, nariz contra o vento, para entrar na próxima linha. E isso é definido pela direção ou pelo ponto em que a aeronave começa o voo.